Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, dá um ok. Eu vou esperar um pouco para as pessoas entrarem. Boa noite, Joyce. Boa noite, Ana. Oi, Dri. Tudo bem? Bom, antes de começar, vou passar uns recadinhos. Eu pretendo fazer lives, chamar profissionais para fazerem lives comigo nos próximos meses, né, para tratar de assuntos que impactam as finanças pessoais e também, como a maioria das pessoas que me procuram são mulheres para falar sobre planejamento financeiro ou para falar sobre autoconhecimento e mudanças de vida, eu também quero trazer mulheres que eu conheço que tiveram mudanças inspiradoras, né? Então agora eu vou chamar a Ângela aqui para participar comigo. Você já mandou a solicitação? Oiê, acho que agora foi. Oi, Oiê, tudo tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. Tudo Como tá ótimo. toda Nossa, essa, não entendi. como tá toda essa lindeza? Ah, obrigada, tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom, eu Muito tava obrigada. passando uns recadinhos. Ah, obrigada a você por ter aceitado o convite. Eu já participei de uma live no seu perfil, né, para falar sobre Primeiro, a primeira live, verdade. para abrir, né? Obrigada por ter aceito participar aqui do meu perfil. Eu vou ficar um pouco mais para trás porque está muito perto aqui. Então, Hoje eu tô, eu tava hoje eu tô, passando uns eu tô testando uma recadinhos. diferente aqui. Eu não sei se a gente tá com uma conexão muito boa. Qualquer coisa eu mudo e volto pro aparelho que eu tava antes. Tô tentando um aparelho um pouco maior para tentar, sei lá, dar um. Tá certo. Ah, por enquanto tá ok. Tá Eu tava bom. passando alguns recadinhos das lives que eu pretendo fazer toda semana, né? Ah, que legal. E eu queria agradecer o meu amigo e jornalista e filósofo Felipe Lima, que foi a primeira pessoa que me chamou para fazer um vídeo. E depois Legal. desse vídeo que eu fiz, eu já fiz vários, porque eu tinha uma resistência, né? E hoje, assim, Uhum. eu tô até querendo virar entrevistadora. É bom, né? Essa vida é Sim, boa. Essa vida é boa. Olha, a gente perde a vergonha. é verdade, é verdade. É uma escola. Ou se é, ou se é. É uma baita de uma escola, é uma oportunidade que a gente tem de falar aquilo que a gente pensa. É uma oportunidade também da gente dividir um pouco daquilo que a gente já passou e que a gente pode alertar outras pessoas, né? Com Então, certeza. são, A gente aprende e ajuda outras pessoas com o nosso conhecimento, né? com E é certeza. isso. E Então, aí a gente primo, fica hoje. tomadinho também na quarta, né? É verdade. Então, assim, hoje o assunto é como conciliar, né, planejamento financeiro da sua vida pessoal com a profissional, para não, para ajudar na sua carreira, né? E como a falta de planejamento financeiro pode atrapalhar tanto na sua carreira, como até a empresa que você trabalha, né?
Sim. E então, assim, hoje eu tenho a minha convidada que é minha prima, minha querida Nossa, prima. gente, Ela é... olha, é diferente. Espero me sair tão bem quanto você saiu, tá? Ah, obrigada. Ela é fundadora do perfil Planeje-se, né, que tem a missão de falar sobre conteúdos corporativos e se complicar a vida profissional. Tem 32 anos de experiência no mundo corporativo. Desses, 18 são como líder de equipe, né? Então, acho que você tem muito para contribuir aqui com a gente, né? Eu queria que você se apresentasse. Eu já fiz uma mini apresentação. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Angela Isum, eu sou profissional da área de supply chain, de planejamento. Minha formação não é essa, tá? Minha formação fiz formação em ciências contábeis, depois eu acabei fazendo algumas fiz pós em logística, em marketing, por último em gestão estratégica do negócio. Tenho 32 anos de carreira, comecei a trabalhar com 14 anos, nunca parei na minha vida, com a graça de Deus. Há 18 anos eu venho atuando como líder de equipes, né, nos mais diversos cargos de coordenação, supervisão e gerência. Já tive de tudo um pouco nessa vida, né? Então, já trabalhei, não só trabalhei em diversas funções, mas eu também já tive de tudo dentro das minhas equipes, né? Então, desde pessoas que são muito bem-humoradas, até aquelas que não são bem-humoradas, aquelas que são do bem, aquelas que não são tão do bem. E assim vai, né? Porque eu acho que isso completa o todo, né? Toda essa diversidade. Sim, E criei o perfil Planeje-se, que é um perfil que ele tem a missão de levar para as pessoas conteúdos do mundo corporativo, né? Desmistificando esse mundo que às vezes muita gente acaba tendo um pouco de medo, ou como vou enfrentar, ou como vou fazer, e tudo, né? Depois que a gente passa e olha para trás, a gente vê que não era tão complicado assim. tá certo. Obrigada. Então, assim, a maioria das pessoas, né, que tem dificuldades financeiras, elas acreditam que, assim, ganhar mais é a solução, né? Sendo que não importa o quanto a pessoa ganha, se ela não parar e não se organizar financeiramente, ela pode estar ganhando ali 2.000, aí ela passa a ganhar 3.000, aí ela fica pensando, putz, quando eu ganhar 5.000, ok. Não, depois quando eu ganhar 10.000, eu consigo, né? Só que, na verdade, ela tem que se organizar antes, porque mesmo quando ela passa a ganhar mais, né, ela não vai gastar mais, ela vai investir mais nela mesma e nos sonhos dela, né? Então, assim, eu recebi algumas perguntas aqui, eu compilei com algumas que eu tenho, né? Vamos falar primeiro de você. Você já passou por algum problema financeiro ou falta de planejamento financeiro pessoal que te causou algum problema na sua carreira, no seu trabalho? Bom, eu posso dizer que eu passei já os dois, né? Eu passei um problema muito sério por falta de planejamento e é até um contrassenso depois de eu ter me tornado uma profissional do planejamento, né? Verdade. Então eu passei pelos dois, eu passei pelo problema financeiro e passei também é, pelo problema financeiro e também pelo problema de falta de planejamento, né? Então foi assim algo que ele me deixava de cabelo em pé, né? E aí, quando a minha situação financeira, né, ficou mais precária, né, não cheguei a passar fome, mas fiquei numa situação Mas isso, é, isso foi, isso foi mais no início ou... olha, na realidade foi logo que eu me casei, né? Então, eu me casei, já tinha um filhinho no caminho, né, junto, e isso lá nos tantos de 1990 e tanto, né, que aí nem convém falar nada, mas né, deixa pra lá, né, quando que foi. Mas eu tava com um filho pequeno, casamento novo, né, tinha acabado de casar, e estava com a carreira ainda bem desestabilizada, né, em função do que eu vinha passando, né, da minha falta de planejamento. E eu era uma profissional, né, que eu estava no começo de carreira, mas eu não era uma profissional mal remunerada.
Eu era uma profissional completamente, e profissional não, era uma pessoa completamente sem planejamento. Então eu via um sapatinho pro meu filho, eu vou levar. Eu vi uma motinho, eu vou levar. Eu vi uma balinha, vou levar. Eu vi um unicórnio, eu vou levar também. Então, eu não tinha a menor noção do quanto que efetivamente entrava para eu poder gastar, né? Então eu tinha dois, três cartões de crédito, eu fazia dívida em todos, né? E aí acabava pagando o mínimo, e aí depois parcelava e ficava naquele imbróglio, né? E aí, um belo dia, eu comecei a culpar o meu trabalho pelo meu infortúnio, né? Falando, porque eu não ganho bem, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E conversando com uma colega na Copa da empresa onde nós trabalhávamos, ela começou a me falar algumas coisas que, sabe, hoje não são mais as fichas que caem, né? Mas os downloads que vão acontecendo. Acontecendo. Nossa, aquilo ali foi vindo assim pra mim e foi como assim vários tapas na minha cara, sabe? Falando, gente, onde que eu tô com a cabeça, né? Então, assim, eu não sou uma profissional mal remunerada, né? Eu posso querer mais, eu tenho ambição? Tenho, sim, e isso independe. Mas eu vi que a grande realidade é que eu não tinha planejamento nenhum. E aí foi que eu comecei a fazer planilhas do meu orçamento, do orçamento do meu marido. E aí nós começamos a fazer é, de uma forma que nós fomos conseguindo conciliar as contas. E aí foi, sabe, aquilo que ia entrando, aquilo que ia saindo, e tendo um pouco mais de controle em cima daquilo que a gente podia e deveria viver, né? Então, não tive um planejamento financeiro, né, como existe hoje, que eu acho que a gente já deveria nascer com uma cartilha no bolsinho aqui, ó, esse daqui é o seu planejamento financeiro para a vida, né? Sim. Mas eu vi que eu passei por essa situação e eu vi que o grande problema não era a empresa, e sim eu, que não tinha planejamento nenhum. E isso me prejudicou, né? Porque Ainda eu bem fiquei que você insatisfeita. teve essa colega que, conversando com ela, conseguiu te abrir os olhos, né? Porque Com certeza. às vezes as pessoas, elas começam realmente a procurar um emprego que ela ganhe mais, ou começa a fazer uma renda extra e aí fica mais cansada, né? Não consegue focar direito no trabalho, sendo que o principal primeiro é olhar para a organização, né, financeira, né? Então, assim, as pessoas que passam por problemas financeiros, elas costumam ter mais conflitos familiares ou de relacionamentos, né? E esses conflitos, normalmente, assim, tiram o foco das pessoas, né? Tiram a paz. Tiram a paz, tiram, assim, a qualidade das entregas, né? Então, assim, Sim. atrapalha a ascensão profissional, né, do colaborador. Então, eu queria te perguntar, como. E às vezes, assim, a pessoa também passa a ter até problemas emocionais, né? E aí não tem. Já está passando por um problema financeiro, né? Aí para investir ainda em fazer uma terapia, né? Por conta de todos esses problemas, ou contratar um planejador financeiro, vai ficando mais difícil. Então, eu queria saber, Sim. assim, como gestora, você já viu isso acontecer com algum colaborador? Ele perder a produtividade, perder o foco, né? Cair a qualidade das entregas, porque estava passando por algum problema financeiro ou de falta de planejamento financeiro, que Pois acabou acarretando outros problemas? sim, já. Eu tive um caso numa empresa bem grande que eu trabalhei, que. Sabe a Kellyanne do desenho, a Hard? Sei. Essa pessoa me lembrava ela. Porque de tudo ela reclamava. Ela reclamava do marido dela, isso assim, em alto e bom som, assim, para a equipe escutar, né? E olha que nós trabalhávamos numa grande empresa, que não Tá. convém aqui eu falar. Mas ela reclamava do marido, ela reclamava do nenê, ela reclamava da roupa, ela reclamava do corpo, ela reclamava do cabelo, ela reclamava do trabalho, ela reclamava dos clientes. Ela reclamava de
tudo. Era uma pessoa, assim, era uma pessoa extremamente complicada, mas nem sempre ela tinha sido assim. Ela sempre teve assim um jeito meio para baixo, um jeito meio reclamão, mas chegou uma hora que ela se tornou insuportável. E eu não sei se você já percebeu isso, mas a reclamação, a maledicência, a fofoca, ela une as pessoas. Ela une Sim. as pessoas para um propósito ruim, né? Não é para algo bom, não é para construir, não é para te fazer feliz, não é para nada disso, né? Ela é efetivamente para trazer a maledicência, para ficar naquele ciclo terrível, né? Da procrastinação, que nada rola, né? E aí, essa pessoa, ela era sênior, né? E o duro dela ser sênior é que ela acabava influenciando outras pessoas dentro da equipe. E aí um dia, a gente, nessa empresa, nós tínhamos o Mid-Year Review, né, que fazia uma revisão do meio do ano da performance das pessoas, e também tinha o feedback formal, que seria no final do ano. E aí eu peguei, e não era nenhum desses períodos, não era nem o mid-year review e nem o feedback final, né, a avaliação do final de ano. Mas eu chamei essa pessoa para almoçar, falei, vamos almoçar? Ela chegou e falou, mas meu ticket já acabou. Eu falei, não tem problema, a gente vai num lugar mais barato, vamos fazer alguma coisa, mas eu queria ir só eu e você. Nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, não, só quero... Você vê como ela era, sabe? E aí a gente ficou conversando, tal, e eu tentando captar as coisas dela antes de chegar no ponto de falar, olha, esse jeito que você está lidando não vai rolar, porque está insuportável trabalhar com você. Eu gostaria de falar desse jeito com ela, mas eu tinha que arrumar uma outra forma. Sim. E aí, e isso aconteceu um pouco antes do cafezinho, né? A gente almoçou, tal, ela chegou e falou, ó, chefe, eu não tenho dinheiro para pagar o almoço. Eu falei, ah, não tem problema, eu tenho ainda aqui no ticket, eu pago para você. E aí eu peguei no ticket e tal, paguei, eu falei, vamos tomar um café? Ela falou, ah, não posso. Eu falei, não, tô te convidando para tomar o café. Ela chegou e falou, olha, eu não sou uma pessoa folgada, eu, eu não gosto de ficar na bota de ninguém. Eu falei, eu sei disso, eu tô te convidando para tomar um café, eu te convidei para almoçar também, né? Não que eu esteja esbanjando dinheiro, nem que minha situação tá bonita, linda, mas, né, eu quero entender o momento que você tá e tal. Ela chegou e falou, olha, eu tô vivendo uma situação muito difícil, meu marido foi demitido, ele não consegue emprego, eu tô com uma nenê pequena, ela vive doente, né? Sabe aquela fase de criança de 1, 2, 3 anos que vive doente? Minha mãe mora comigo, minha mãe é doente, a gente está cheio de dívida. Então, assim, quando as pessoas, quando falta o planejamento para as pessoas, infelizmente, todos os motivos eles acabam sendo desculpas, né? Não estou falando que não pode existir uma série de coisas que vão deixar as Claro. pessoas passar por situações, né, que infelizmente acabam desestruturando mesmo. Mas no caso dela, qualquer coisa que você falasse, oh, mas você pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo, tal. Eu sei que nós tivemos uma longa conversa esse dia, né? E dentro dessa empresa nós tínhamos um programa. E esse programa se chamava. Não posso falar o nome do programa. Não vou expor aqui. A gente tinha um programa, né? E esse era um programa que tinha ali profissionais para ajudar a fazer o imposto de renda, profissionais, psicólogos, né? Você tinha direito, acho que até 10 consultas. Ah, que Você interessante. A empresa dava esse suporte. Ah, subsidiava isso, né? E você tinha, sei lá, 10 consultas, aí vamos supor que um psicólogo seja R$ 100, você pagava 12, vai. Era algo assim bem, bem baratinho. E tinha também a possibilidade de ter um planejador financeiro. hum. Mas para algo pontual ou para um acompanhamento? Para você fazer realmente o seu planejamento financeiro e ter um acompanhamento, né? Eu não sei Ah, quantas sessões tinham, se era duas, três, e depois você tinha que pagar do seu bolso, né? Mas eles te iniciavam nisso daí, sabe? Foi algo muito bacana que eles fizeram. que Eu legal. utilizei os serviços deles assim, sabe? Era muito bacana. E vinha Legal você estar até, falando vinha disso.
E Eu fiz vinha um até uma negócio. pesquisa sobre isso, depois eu comento, mas eu fiz uma pesquisa sobre isso, mas pode continuar. O interessante é que vinha para nossa casa o telefone, que era para você colocar na geladeira, com uma lozinha, com aquela canetinha para escrever nessa lozinha, para você colar na geladeira, sabe? Era um negócio assim bacaninha que eles fizeram. E aí eu falei, por que que você não vai, não fala com esse pessoal? Ah, tinha nutricionista também. E aí ela chegou e falou, eu falei assim, por que que você não vai, né? E vê com o planejador financeiro, né? Às vezes tem alguma solução para você, não, eu não vou. Imagina, se eu vi que não tem solução, né? Olha isso. Se eu vi que não tem solução, o que que essa pessoa vai fazer? Eu falei, eu não sei o que que ela vai fazer, né? Eu não sei. Mas Uhum. assim, são profissionais que são pagos pela empresa que a gente trabalha para manter o sigilo. Ele não vai falar para mim, não vai sair espalhando na empresa, porque senão ele vai perder o emprego, Claro. né? E você vê que até um serviço que talvez ela tivesse com algum medo que na empresa ficassem sabendo, ou realmente existe uma resistência mesmo de falar quanto se Existe. ganha, ou às vezes assim, uma vergonha do porquê que eu cheguei, por que que eu tô passando por isso, acho que tem isso também. Sim, e assim, para ela tinha com ela que ela sendo uma profissional que trabalhava numa puta empresa, que ela não podia estar passando por aquela situação e que ela também não deveria utilizar um tipo de trabalho que ela sabia que não ia dar certo. Mas aí eu fiz a pergunta, eu falei, mas você sabe baseado em quê? Alguém te falou alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei, então como que você sabe? E aí ela ficou sem resposta e ela foi procurar a pessoa que até hoje eu não sei se é homem, se é mulher, é o X. E esse X fez vários apontamentos ali para ela, sabe? Do que ela, aonde que estava o buraco, sabe? E ela viu que o buraco era muito mais embaixo. E aí ela começou a fazer esse planejamento e você sabe que ela mudou. Que Não legal. digo assim que ela, eu não digo assim que ela virou uma santa, tá? Porque não vamos canonizar a pessoa falando, nossa, ela mudou completamente de comportamento em função disso. Não, mas ela mudou muito, sabe? Você via que realmente a situação financeira dela incomodava ela de uma tal maneira que ela não conseguia de forma nenhuma parar de reclamar e desenvolver o bom trabalho que ela sempre fez. Sim. E outra, ela parou de contaminar a equipe. E ela percebeu também que ela era que ela é, né? Porque ela continua nessa empresa até hoje, só para você ter uma ideia. Que ela é uma profissional super bem remunerada, né? E assim, essa empresa pagava até acima da média. Imagina ela com tantos anos que ela tem de empresa, deve ganhar, sei lá, não sei que cargo que ela tá, mas ganha bem e achando que estava mal e puxando tudo para baixo por causa de uma situação que ela não conseguia nem olhar, Sim, sim. né? É, Então assim, ela não conseguia olhar para aquele tipo de situação. E quando você chega num ponto desse de não conseguir nem olhar para a situação que você tá e achar que ninguém pode fazer algo por você, porque a pessoa, se você não fez, ninguém pode fazer, aí você precisa de alguém de fora para te dar um empurrão, né? Nem que seja um pontapé, mas que vai te levar para frente. verdade, verdade. Já ouvi muitos casos assim que pessoas, parentes ou amigos, até ao invés de emprestar um dinheiro para uma pessoa, acabam pagando por um planejamento financeiro, né? Para a pessoa Super legal. poder, né, realmente se organizar financeiramente, voltar a ter equilíbrio. É claro que acontecem coisas na vida que nem ela estava passando por uma dificuldade, o marido perdeu o trabalho, às vezes separações também, né, fazem mexe também com o orçamento. Mas se Mexe você com tem tudo. um planejamento antes, né, normalmente você já tem uma reserva, você já faz com que você passe por esses períodos de turbulência melhor, né? E assim, e não afeta a sua carreira, a sua vida, a sua saúde, né? Porque, enfim. Você A sabe o que Adriana que mandou acontece? uma mensagem aqui que eu achei interessante, né? Que ela falou que eu também fiz uma pesquisa aqui também voltada mais para empresas que ajudam os colaboradores com cursos
de educação financeira ou com assessoria, e ela comentou que aumenta em 25% a produtividade dos colaboradores que estão com a vida financeira ok, e também outro dado, né, que 40% dos funcionários no Brasil contratam um crédito consignado. Eu vi isso também no funcionalismo público, também, assim, Sim, tem, assim, 70% dos colaboradores do funcionalismo público também contratam crédito consignado. Não que seja ruim, crédito não é ruim, mas ele é bom. Mas se for feito com planejamento, melhor, para depois você não ter que ficar voltando e fazendo com certeza. crédito, né? Você sabe que uma coisinha assim que eu me lembrei. Tem gente que acha, né, que por você conseguir pagar suas contas no final do mês e não sobrar nenhum centavo, Tá tudo ok, né? você tá bem. Você tá ok. Olha, não sobrou nada. Graças a Deus eu ganhei para pagar tudo. Então a sua vida, ela é boleto, né? Ela se resume a acordar, trabalhar, pagar boleto e morrer, né? Na verdade, assim, quem tá no 0 a 0, às vezes está até. Não é que a situação está pior do que quem não está, não é isso. Mas às vezes a pessoa não procura ajuda. Às vezes quem está numa situação, né, que está devendo, não está conseguindo mais honrar com seus compromissos, ela vai procurar uma ajuda. E quem está no 0 a 0 não. E aí, quando acontece alguma coisa, a pessoa se vê num. Aí sim, né? Se enrolando, né? Tendo que escolher tendo que rever os hábitos, coisa que ela poderia ter feito antes. A Nelma Com também acho que mandou certeza. uma pergunta aqui. Quando a pessoa vive iludida e não consegue aceitar que faz muita besteira nesse campo, que tem sempre uma justificativa como. Tá cheio, tá cheio, tá cheio. E assim, eu vou te falar, é Nelma? É É a a Nelma. Nelma que falou? Nelma, eu era uma pessoa assim, tá? Às vezes eu ainda sou, né? Eu preciso de uma consultoria financeira também, viu? Te confesso. A gente tem na família, né? Você sabe que casa de ferreiro espeta de pau. Mas assim, é muito complicado, né? Você não admitir que você faz cagada, né? E faz. A gente, olha, se você não tiver os seus passos planejados, se você não tiver metas estabelecidas, se você não tiver um propósito, você faz merda. E aí você vai cair naquele ciclo horroroso de viver esperando dia 15, dia 30, dia 20, dia 5, seja lá que dia que você recebe. Então, assim, você acaba vivendo esperando a sua data de pagamento chegar. Isso não é vida, né? Porque nesse ínterim, nesse intervalo aí, existe muita vida e existe muita coisa para a gente fazer, né? E não viver à espera de datas de pagamento. Pelo amor de Nosso Senhor. Não, o que a Nelma perguntou, assim, Nelma, quando a pessoa procura um planejamento financeiro, normalmente ela já está aberta, né? Ela já está aberta para Ela falando aprender, aqui, ó. assim, aprende na prática. Ou na Sim, dor, né, Nel? ou na dor. Mas normalmente, assim, quando a pessoa procura um planejamento financeiro, normalmente ela já está aberta para isso, né? Sim. Então, assim, aí costuma ser um pouco mais fácil. De qualquer forma, assim, você vai ter que mostrar o que ela pode fazer. Nisso, às vezes, existe resistência, dependendo do que está acontecendo com a pessoa. Agora, no caso, assim, da pessoa não querer ajuda, ela não está enxergando, eu acho que, assim, só tentando conversar, né? Mas se a pessoa mesmo não quer se ajudar, isso serve para qualquer coisa, né? Não só para planejamento financeiro. Pra A pessoa qualquer coisa, não. tem que Tem que querer. querer. Senão vai acontecer algo na vida uma hora que vai fazer a pessoa. Não, eu Vai tenho dar que uma, olhar para isso. com certeza, vai dar uma chapuletada e vai fazer com que você aprenda, né, na dor. É, eu outro A dia estava própria com. pandemia, né? A pandemia acho que trouxe. Tanto é que, assim, muita gente está procurando por educação financeira, tem muita gente falando sobre isso. Eu já estava estudando sobre isso para trabalhar com isso antes, né? Então, mas já, quer dizer, isso já vinha aumentando no Brasil faz um tempo, mas com a pandemia aumentou mais ainda. Que foi algo que ninguém imaginava.
Muita gente perdeu o emprego, às vezes aconteceram coisas piores, né? Então, a prevenção é sempre a melhor solução, né? A Stephanie Olha está só. mostrando aqui que ela me contou. Ela teve um caso na prática, né, de um colaborador que isso estava atrapalhando no trabalho, né? E ele acabou sendo desligado. É. E era uma pena, Isso dá. porque é uma pessoa que tem potencial. Mas a Stephanie chegou a conversar com ele, sim, pelo que ela me contou. Acho que é isso, né? Foi o que você falou. Você percebeu, você chamou, percebeu que tinha algo e aí você chamou ela para conversar, mostrou as possibilidades. Ela tá saudável. Mas assim, eu acho que o que a Stephanie falou, mesmo ela tendo chamado, né, a pessoa para conversar e tal, vai em linha com o que a Nelma acabou de falar agora, né? Então, assim, a pessoa tem que querer, Sim, porque às vezes você cai nesse ciclo e você não vê saída, né? Você não consegue se planejar, você não está vendo o todo, né? Você não está vendo a situação como um todo. Olha, nesse meu primeiro emprego, né? Que primeiro emprego não, quando o meu filho era pequenininho, que eu tinha acabado de me casar, que eu estava totalmente desestruturada. Eu passei por isso e assim, eu acho que foi assim uma mão divina que fez eu enxergar, sabe? Ou eu já estava propensa a ver ou querer mudar, porque assim, eu também não via saída. E eu também não achava que eu estava errada. Eu achava que eu ganhava pouco, né? Porque a culpa não era minha, né? A culpa não é minha. Imagina, eu só ganho pouco. Porra, se você ganha pouco, não gasta mais do que você ganha, né? Seja uma pessoa que tem um planejamento condizente com a sua vida. E se você fizer tudo planejadinho, você vai conseguir chegar onde você quer, né? olha, assim, as dicas que eu acho que você pode dar, não falando como planejadora, falando como amiga, assim, ou para as pessoas que eu vejo, porque se depois que a pessoa já procurou um planejador, né, aí vai ter que ser feita uma análise de tudo, vamos olhar hábitos, vamos diminuir no que pode diminuir, né? Vamos ver se tem alguma coisa que pode ser vendida, vamos trocar dívida, vamos ver o que pode acontecer. Mas como amiga, sim, normalmente eu indico pessoas que falam sobre planejamento financeiro, pessoas que você vê como exemplo, porque eu acho que a maior liberdade que a gente tem é a de escolha, né? E quando você faz um planejamento, você tem essa liberdade para qualquer coisa que aconteça, né? Que não te, Sim, que não te deixa uma situação que você não está bem, né? Você tem a possibilidade de fazer uma mudança quando você se planeja financeiramente. Então, acho que assim, você dá exemplos de pessoas, né? Tem um monte de gente que fala de educação financeira, às vezes passar vídeos, né, de pessoas que falam sobre isso, mandar reportagens, acho que é o que, ou até, se você quiser muito ajudar aquela pessoa, né, pagar um planejamento financeiro para ela, não. sim, É um ato de amor, né? sim, tá certo. Sem dúvida. É, eu estava lendo uma pesquisa no site do Banco Central que estava falando justamente sobre empresas que investem em educação financeira para os colaboradores. Então, ou em cursos para educação financeira, eu mesma fiz, né, na empresa, curso de educação financeira, ou assessoria financeira pontual, ou até contratar planejadores financeiros para acompanhar os seus colaboradores, né? Que isso, assim, acaba diminuindo a rotatividade das pessoas, porque às vezes a pessoa ela acha que ela precisa ganhar mais, não que, é claro, a gente quer ganhar mais, né? Mas não necessariamente por conta disso, né? Tem que se organizar primeiro. Até para você conseguir continuar investindo em conhecimento para você, né? Para você alavancar na carreira, né? Então, assim, você precisa se planejar. Às vezes você quer fazer um intercâmbio, quer fazer um curso caro, né? Quer fazer algo que vai ajudar na sua carreira. Então, o ideal é que você consiga ter planejamento.
Então, assim, as empresas que investem nisso, elas costumam ter menos rotatividade, mais funcionários satisfeitos com os seus salários, né, produzindo mais, com mais foco, e aí não tem aqueles custos, né, de demissão, de treinamento, de nova contratação. Eu sei que a educação financeira ela deveria começar na escola e em casa, mas as empresas que podem fazer isso também eu acho interessante, né, que pode ajudar os seus colaboradores a investirem em conhecimento para ajudar a própria empresa, né? E aí eu queria O perguntar se turno, você tem se você tem o alguma turno dica, é super caro, né? sim, se você tem alguma dica pela sua experiência, para que as pessoas consigam ser mais assertivas, agora falando mais de conhecimento mesmo, né? Para investirem em conhecimento na sua carreira. Olha, por experiência, tá? Que eu tenho comigo? Que a primeira dica é você ter os seus objetivos bem estabelecidos, né? E quando a gente fala e quando eu falo de objetivo bem estabelecido, é você saber aquilo que você quer efetivamente. Muita gente fala assim, você chega e fala assim para a pessoa, qual que é o seu objetivo? Eu não quero ter dívida, eu não quero ser pobre, eu não quero ser preguiçoso, eu não quero acordar tarde. Só que assim, o seu objetivo não é esse, porque isso são Sim, coisas que você não quer, né? O seu objetivo efetivamente é aquilo que você quer, né? Então, o que você quer? Então, é saber o seu objetivo. A partir daí, você estabelece metas para você conseguir chegar lá, né? A meta nada mais é do que um desdobramento dos seus objetivos, né, em etapas para você conseguir chegar em algum lugar, né? E que essas metas elas sejam smart. Então, assim, se você tem metas e essas metas elas não são específicas, elas não são mensuráveis, elas não são temporais. Como que você vai. Se é uma meta assim, olha, eu quero no final do ano, em dezembro, eu quero ir para a Lua. Não dá, amigo. Então, assim, as suas metas, elas têm que ser atingíveis, elas têm que ser alcançáveis. Você vai ter que conseguir mensurar para você poder saber onde que você está e para onde você vai, né? Então, estabelecer bem essas metas. Muitas vezes a gente sim. quer muito, né, investir na carreira, investir nos nossos conhecimentos, né? E não tem o dinheiro nesse momento. Nem por isso você vai ficar parado, estagnado. Hoje a gente tem uma série de conteúdos gratuitos, Sim, né? Tem aqui mesmo no Instagram, tem no YouTube, tem a gente, tem cursos que, verdade. né? Tem cursos que são muito bacanas, que você consegue não pagar tão caro assim e você está se mantendo, sabe, dentro do mercado. Então, assim, contratar às vezes um profissional para te ajudar a organizar esse seu objetivo, né, financeiramente falando, isso é muito bacana também de se fazer, né? Eu acho que o importante é você. Eu até coloquei isso no Planeje-se essa semana. Não esteja parado, né? Um passo que você dá por dia, independente de ser devagar ou não, você está no movimento de alcançar a sua meta, você está melhor que ontem. Então, assim, é a constância e não estar parado, é estar em movimento que um dia o negócio vai rolar. Uma outra coisa foi o que você falou do seu emprego atual, né? Não do seu, mas do emprego que a pessoa está hoje, né? Independente se ela está no emprego formal, informal, se ela tem uma empresa, enfim, e ela ainda não está no seu objetivo, é saber qual é o papel que essa pessoa tem dentro do contexto em que ela está inserida. Então, assim, olha, hoje, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa de planejamento numa empresa. Então, e eu não quero ser isso para sempre, né? Eu quero ser uma empreendedora. Então, assim, qual que é o meu papel hoje dentro da organização que eu atuo? Isso daí tem sido a minha fonte maior de ganho?
Então, assim, não se desmotiva achando que porque você ainda está longe do seu objetivo, você vai se desmotivar no seu emprego e você vai piorar toda a sua situação, né? Então, entenda e saiba qual o seu papel no contexto que você está para que você consiga chegar lá, né? Uma outra coisa é assim, a gente usa muito isso em PNL, né? Saber o seu estado atual versus o seu estado desejado, né? Então, como eu estou hoje? Como eu quero estar? A partir daí, você consegue estabelecer algumas metas, né? E até chegar no seu objetivo. E uma coisa que é inegável, né? Eu acho que para a maioria do mundo é o autoconhecimento. Era o que eu ia falar na próxima pergunta. Então vamos lá. Eu ia falar sobre isso porque, assim, teve momentos na minha vida que eu acabei investindo em coisas que eu não queria, mas porque é aquela coisa da manada, né? Todo mundo vai fazer aquele curso. Ou, você tem que fazer esse curso porque senão é, você não vai conseguir alavancar sua carreira. E não parei para pensar no que eu realmente queria. Então, assim, eu acabei investindo. Claro, tudo a gente acaba tirando lições e aproveitando. Mas eu acho que o autoconhecimento faz com que você também entenda melhor o que você quer e aonde você quer chegar. E aí você invista, pelo menos em cursos bons, que, né, tem muito curso legal, ou às vezes viagens, enfim, o que for para o seu conhecimento e para o seu autoconhecimento, em coisas que vão custar dinheiro, mas que vai valer mais a pena, né? E não você entrar numa onda, deixa eu fazer isso aqui que vai ser bom, e depois às vezes você não vai usar porque no fundo não era aquilo que você queria, né? Então eu Exatamente. queria falar sobre isso, assim, o quanto você acha que o autoconhecimento e o objetivo definido pode impactar na performance profissional e financeira da pessoa, né? E na vida, né? Olha, tem gente que tem vergonha de falar, né, o que eu vou falar agora, mas eu não tenho vergonha alguma, porque eu acho que fez eu ter um olhar diferente sobre mim, né? E eu tenho um olhar diferente também sobre as pessoas com quem eu sempre convivi na minha vida. Eu faço terapia há alguns anos, né? Também. E sinceramente falando, eu virei uma outra pessoa realmente, sabe? Quando você se depara com situações que você surtaria um tempo atrás, né? E E que hoje autoconhecimento, você investir em autoconhecimento também gasta, né? Mas também, é muito bom. Por isso tem que se mas planejar mesmo. com certeza, planeje-se, gente. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento ele tem o poder de mudar tudo, né? Ele pode mudar tudo. A primeira coisa que eu acho que ele muda é a perspectiva que a gente tem sobre nós mesmos, né? Que é isso que eu acabei de falar agora. Eu acho que quando você se conhece, você vai saber efetivamente o que você quer, né? E quando você sabe o que você quer, você consegue estabelecer um objetivo e parar e sair dessa zona de chegar e falar assim: ah, eu não quero ser pobre, ah, eu não quero ser loira, eu não quero isso. Então você vai saber efetivamente aquilo que você quer quando você se conhece. Quando você se conhece mesmo, você consegue até falar aquilo que você não gosta. Você consegue falar o que você gosta e o que você não gosta. Muitas vezes, assim, no passado eu já me peguei vivendo uma situação que eu não gostava, mas todo mundo gostava. Por que eu não ia gostar? Entende? Então, assim, eu não queria estar nesse lugar agora. Ué, mas todo mundo está gostando, por que você não está gostando? Ué, porque eu sou eu, né? Eu tenho os meus gostos, as minhas preferências, né? Então, quando a gente fala Então, assim, o autoconhecimento, ele faz isso com a gente, né? Ele dá uma perspectiva, uma visão diferente da gente mesmo, em cima daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não quer.
Quando nós falamos isso a respeito de performance profissional, isso muda tudo, né? Porque você consegue se colocar de uma forma diferente no seu trabalho, você consegue se destacar naquilo que você faz, porque você geralmente quem se conhece faz aquilo que gosta, e se está fazendo aquilo que não gosta, é uma ponte para chegar em algum outro lugar. Sim. Então ela sabe o papel dela, ela sabe o tempo que ela tem que ficar ali, e ela aceitou aquilo ali, vai fazer aquilo de bom grado, porque ela sabe que aquilo ali é ponte. E a performance de uma pessoa assim tende a ser melhor, né? Eu já tive gente assim na minha equipe também. Olha, eu não quero ser. Olha, eu tive uma menina na minha equipe que ela era uma menina sensacional. Ela parecia um trator. Trabalhava bem pra caramba. E ela chegava. Um dia ela falou pra mim assim: ela chegou e falou assim: Olha, eu gosto muito daqui da empresa, eu gosto muito de vocês, mas eu não quero ficar aqui. Aí você toma até um tapa na cara, né? Você fala: Nossa, mas você não quer ficar aqui? Não, eu tô juntando dinheiro porque eu quero ir embora do país. Aí você fica assim, você fala: Mas como assim, né? Vou te mandar embora agora. Então, não, não é isso, mentira. Mas assim, fica até assim, com Que tanta sincera. sinceridade. E quando ela me falou isso, ela estava muito próxima de ir embora. De ir embora. E essa menina, ela foi tão sensacional que ela falou para mim: Olha, eu já tenho dinheiro para ir embora, né? Para fazer o que eu tenho que fazer, tal, já tenho tudo esquematizado. Eu vou te dar algum tempo para você contratar uma outra pessoa e não tem problema nenhum. Eu vou treinar essa pessoa. Olha isso. E era uma menina novinha, viu? Então, assim, não sei se ela tá aqui na live. Se tivesse, eu ia sentir um orgulho imenso. Mas assim, quando você Manda fala, para ela né, ver depois. hã? Vou Manda para mandar, ela ver depois. vou mandar. Falar, te contei a sua história, sua menina. Uma coisa que é muito bacana também do autoconhecimento, né, é que dependendo da situação que você passa no dia a dia, que pode, porque assim, não estou falando que quem se conhece não vai passar por situações de perrengue, vai, né? Claro. A pessoa, né? Você vai passar nervoso, você vai passar estresse do mesmo jeito. Só que a forma como você passa, a forma como você lida com isso, quando você se conhece melhor, ela é diferente. Porque você sabe quais são os seus limites, você sabe quais são os seus recursos internos, né? Aquilo que você pode acessar, aquilo que você não pode. Então, assim, e uma coisa que é muito bacana é quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir. Quando você sabe que você não pode mais ir sozinho, você sabe que você precisa de uma ajuda. Essas pessoas que se conhecem um pouco melhor, geralmente são as pessoas que utilizam serviços de profissionais como eu, você, né? Porque assim, eu quero fazer um planejamento da minha carreira, eu quero fazer um planejamento financeiro. Por quê? Porque eu quero chegar lá e eu sei dos meus limites, né? Então, assim, eu acho que, E, só respondendo e assim, acaba entendendo que assim, esse custo vai ser. É um não é custo, investimento. É, não é é um custo, é um investimento. investimento, né? É um investimento, porque assim, é, eu sei onde eu quero chegar, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei aonde eu estou, eu sei os recursos que eu tenho. Tá faltando isso para mim. E assim, essa pessoa ela não vai ficar procurando na escassez, ela não vai ficar procurando onde ela não tem. Ela vai procurar de fora, que vai poder fornecer para ela. E ela vai avaliar muito bem os serviços que serão prestados, como isso vai ser prestado, de que forma vai ser prestado, né? Para que a gente consiga, para que essa pessoa consiga ser ajudada, né? E ela vai também exigir muito do profissional que vai estar prestando esse serviço, né? Eu acho que consegue até detalhar muito melhor é, o que ela quer. E aí torna todo o serviço muito mais fácil. Sim. É isso que eu acho. Eu já ouvi assim também coisas que às vezes me deixava triste, assim, do tipo, eu não tenho escolha, eu tenho que pagar boleto, né? Hum. E aí eu falava assim, mas
você tem que pagar boleto, quais foram as suas escolhas antes, né? Pare e pensa agora. A gente sempre pode parar, pensar e ver as escolhas que a gente já fez, se elas refletem o que a gente realmente queria. Se não for, muda a rota, né? Sempre tem solução. Gente, sempre tem solução. E uma coisa que às vezes as pessoas não pensam, né? Nós somos livres, né? Não estou Sim. falando para ninguém sair rasgando a roupa e falando, eu vou pedir a conta amanhã. Não, não é Não, não, isso. não. É, mas assim, nós somos livres, a gente tem o poder de escolha, né? No momento que nós saímos do ventre de nossas mães, nós recebemos o livre-arbítrio, né? E a gente consegue fazer aquilo que efetivamente a gente quer, só que a gente tem que arcar com as nossas escolhas. Este é o Exatamente. ponto, né? Então, assim, você fala assim, não, eu tô preso no boleto. Tudo bem, você tá preso no boleto, né? Mas você pode fazer diferente, só que arque com as suas escolhas, planeja a sua vida, faz de uma forma diferente, né? Não queira fazer, não queira um resultado diferente se você tá fazendo tudo igual todo dia. Não vai rolar também, É né? verdade. É isso. E agradecer que pode pagar o boleto, exatamente, com certeza, Exatamente, não? Exatamente, com exatamente. certeza. A gente tem E aí, não entrar no ciclo da reclamação. Mas assim, acho que a gente passou por tudo aqui, né? A gente falou das empresas investirem também em educação financeira para os é, colaboradores, falamos de autoconhecimento, né, que ajuda as pessoas a terem, fazerem escolhas mais assertivas no conhecimento para sua carreira e para sua vida. Acho que a gente passou sim, por tudo, Ângela. passou por tudo e assim, a gente já passou por tudo também, né? Também. Eu também já fui descontrolada financeiramente, né? Nossa, Já. olha, não vou nem comentar que isso aqui vai dar um assunto para uma outra live, viu? É verdade. Mas assim, dentro do que a gente está falando, tem um monte de outras coisas inseridas nesse contexto, né? Sim, Tem na história, tem verdade comportamento, tem. tem o saber dizer não, né? Por isso que eu Tem o quero trazer toda semana na live assuntos que impactam, né, as finanças. Na verdade, acho que todos os assuntos. A gente está falando de carreira, mas né, tudo passa por isso, por planejamento e por finanças, né? E também quero trazer pessoas com histórias de mudança inspiradoras para as pessoas verem que é possível, né? É possível se planejar, gente, né? Encontrar o equilíbrio para o que você quer realmente, se autoconhecer ter e foco. ter foco, com certeza. Quando você está focado, né? Você precisa saber dizer o não. Porque várias tentações vão surgir no meio do caminho, né? Vai aparecer uma blusa linda, o seu cabelo vai ficar branco, vai aparecer raiz, né? Vai aparecer uma maquiagem baratinha. Olha, tem tanta coisa que acontece, né, quando você estabelece um objetivo, só que quando você está focado, né, sem querer se lascar todo, sem querer sair todo ralado disso, você vai saber dizer não, Sim, exatamente. né? E nem que seja, e quando a gente fala de não, é saber dizer não para filho também, né? Que foi o que a gente estava conversando esses dias a respeito de ter educação financeira nas escolas, né? De saber lidar com o dinheiro, de saber de onde o dinheiro vem, né? De ter uma relação, é, como é que se diz? Uma relação saudável com o Saudável. dinheiro, né? Saber que o dinheiro não é sujo, saber que o dinheiro não é do mal, saber que, né? Que você pode ganhá-lo, que você pode ter, né? E que você E, pode economizar, que e, você pode ter uma vida diferente. e que ser ambicioso também é bom, ser É ganancioso é bom, ruim, mas é ser ruim, ambicioso é bom, né? Quando uma você quer delícia. mais, né? Quando, quando Sem você dúvida, sabe que por que você não? sim, Por que não? Né?
ter ambição é muito diferente de ser ganancioso, com certeza, Dani. Você tem toda a razão do que você falou, né? Não são sentimentos ruins, são sentimentos bons. Você está querendo se elevar, né? Você está é, imaginando que você vai ter algo e você pode chegar lá. Por que não? Planeje-se. 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 Ai, prima, a gente está chegando no final já. A gente fala pra caramba, né? Nossa, só faltam Sim, 4 minutinhos. Daqui a pouco o, o Instagram derruba a gente. derruba. Semana que vem você vai ter live aqui? Eu vou fazer na terça-feira. Vou conversar Para não com. concorrer comigo. Sim, com certeza. Vai fazer na quarta, né? Sim. Vou fazer. Devo divulgar no domingo, né? Eu quero fazer todas as terças. Eu espero que eu consiga. Já convidei algumas pessoas que aceitaram. Obrigada, Ângela, por ter aceitado o meu convite. Imagina, um Adorei, grande prazer. foi muito Também bom. adorei. Um grande prazer estar aqui. É um grande prazer a gente falar sobre o que nós falamos, né? De planejamento de carreira, de experiência de vida, de planejamento financeiro. O quanto que o planejamento financeiro impacta no planejamento de carreira, né? Sim, Eu acho que os dois estão lado a lado na realidade, né? é E verdade. assim, que os nossos públicos saibam que isso não é custo, que isso é um tremendo de um investimento, né? Ter o planejamento financeiro, ter o planejamento de carreira, isso é sem dúvida uma mentoria para isso, né? Isso é sem dúvida um investimento muito bacana, com fatos, dados e ferramentas para fazer você chegar lá, né? Semana que vem eu também vou estar no Planeje-se na quarta-feira. Eu e um ex-colega de trabalho, que é meu amigo, Felipe Mota. Nós falaremos a respeito de empreendedorismo na pandemia e Ai, vai que ser assunto muito bacana. interessante, ótimo. Vai ser muito bacana, né? Porque assim, eu acho que quando nós estamos numa situação diferente daquela que a gente vive habitualmente, a gente pode ter ideias diferentes, novos negócios surgem, né? Como, por exemplo, nós Tá vendo aqui, a Dani. gente aqui, né? A gente. Olha aqui, a gente aqui batendo um papo, explicando coisas para as outras pessoas a respeito das nossas vidas profissionais, dos trabalhos que nós realizamos. Então, assim, isso é muito legal, né? É um formato diferente de Sim. E toda vez que eu faço uma live, eu me sinto super bem por poder falar de um assunto, ajudar, falar de um assunto que eu gosto e ainda poder ajudar as pessoas, né? com Ângela, muito certeza. obrigada. Muito obrigada para quem participou da live, entrou, comentou. Teve vários comentários. Eu não consegui falar tudo. A minha Sim. cunhada super participou, a Stephanie. Andressa, Adri, Nelma. Eu vi que o seu público também Ah, participou. participou sim. Muito obrigada, viu, Muito gente? obrigada. Obrigada. Quem não conseguiu entrar na live, eu vou deixar gravado o vídeo. E Sim, eu depois vou eu. gravar lá Tá também. bom, eu te mando também para você deixar lá. Tá Muito bom. obrigada, Ângela. Obrigada mesmo. Imagina, obrigada a você. Um beijo. Boa Beijo. noite, Tchau, tchau. pessoal. Tchau. Tchau.